da alma de uma catedral, a paixão por luxúria, o amor egoísta e obsessivo, ao cuidado daquele que é tido como mau agouro. A verdadeira beleza por dentro reside, mas por fora é julgada. Hoje contarei a história do livro O Corcunda de Notre Dame. Permitam-me que eu acrescente que é uma grande honra para mim conhecê-los, e eu me chamo Ritter Grayson. Essa história data de um tempo longínquo e passado, do século XV, para ser mais exato, 1482. Era um dia ensolarado. Por baixo desse dia se via uma multidão, com grande furor e enraivecida. O porquê? Apenas dentro do Palácio da Justiça iríamos descobrir. Ao adentrarmos no palácio, vemos um palco montado com alguns artistas teatrais que louvam este dia, o dia da coroação do Papa dos Bufos. E o que viria a ser este festival do Papa dos Bufos? O Papa dos Bufos nada mais é do que um festival, um concurso para saber quem faz a melhor careta. Neste dia, o teatro é montado para que tenhamos de um dos artistas tirar o Papa dos Bufos. E a nós é apresentado o nosso primeiro personagem, Gringoire ou Gringoire, depende de como você deseja o chamá-lo. Então, Gringoire, o administrador desta peça de teatro, vê a sua multidão enfurecida pelo atraso do seu festival. Tenta acalmar a sua multidão por um tempo. E vendo que este tempo decorrido de nada funciona, por aquele momento é salvo pelo início do seu teatro. Porém, tão rápido como se inicia, tão logo se termina, pois ao início da sua peça, vários nobres chegam ao Palácio da Justiça, e a atenção que se outrora voltava para a peça de teatro é agora dada aos nobres, pelas pessoas de valor estimado por todos aqueles que ali estão presentes. Então Gringoire, vendo que a sua peça foi parada para louvar aqueles que de grande fortuna e de poder são vistos, tenta insistir com a multidão para que o seu teatro volte a funcionar. Entretanto, com pouco interesse, aqueles de grande poder se interessam por esse teatro. Logo, porém, um dos nobres se levanta e dá uma opinião acerca de como deveria ser e de como é em sua cidade coroado o Papa dos Bufos. Segundo ele, no palco é montada uma tenda, onde pessoas amostram seu rosto às mais diversas caretas, para tentar ser coroado aquele ícone daquele dia. Então, o seu teatro é deixado de lado com ressentimento. Então se inicia a nossa primeira tentativa de conquista ao Papa dos Bufos. Então várias pessoas iniciam o processo de caretas, risadas e vexação por toda aquela população, inclusive pelos nobres ali sentados. Porém, entretanto, de repente, aparece a imagem de um rosto deformado, com os dentes acavalados e uma verruga tão grande em um lado dos olhos que o cobre a visão. Assim, o nobre se levanta e se dirige àquela criatura que tem feito aquela tão tremenda careta e diz: bem, meus amigos, temos aqui, com certeza, o nosso Papa dos Bufos.
porque careta mais feia e mais tenebrosa jamais foi vista. Entretanto, quando chega perto da criatura, da pessoa de careta tão assustadora, ele olha e diz: na verdade é o rosto desta pessoa. Olha que incrível! Então do fundo escuta-se alguém dizendo: este é o sineiro de Notre Dame. Porém, o nosso sineiro de Notre Dame não parece entender nada do que se é dito ali. Então se inicia a grande festa. Se é pegado o rei coroado para este dia tão especial, e uma passeata pela cidade se inicia. Tão felizes pelo aquele dia tão afável, tão iluminado, é iniciado o cortejo do rei dos bufos. Porém, Gringoire parece ser o único não ter gostado. Entretanto, caminha até o final de onde será a passeata na praça de Greve. Lá chegando, se depara com uma bela visão, um rio a correr, uma praça tão bonita com um cadafalso. No final desta visão, uma torre, onde dizem viver uma senhora, que penitência por alto se julga. Nesta praça, ao olhar mais adiante, se vê uma beleza para seus olhos tão grande e tão maior quanto a beleza que outrora acabara de ver. Uma jovem cigana a dançar de uma maneira tão bela que a própria multidão a louva por sua dança. Uma jovem de olhos castanhos por volta de seus 16 anos. Uma bela jovem que apenas comparada à beleza do luar pode-se ter a imensão de sua beleza. Ao fundo também é visto um homem de batina, provavelmente um padre, que a olha com um olhar de julgamento. Uma mulher desta não poderia estar fazendo algo assim. Isso é uma falta de decoro com os costumes de nosso século. Entretanto, este padre não a para por nenhum momento de olhar para aquela bela dançarina, ao ponto da própria dançarina perceber e ver aquele homem a olhá-la com tanta intensidade. Então, como mais de repente se escuta a chegada do cortejo do Papa dos Bufos, e assim vem aquela criatura de aparência horrenda, e que agora que se mostra à luz do dia, percebe-se o quão alto a criatura é. Porém, com uma corcova imensa em suas costas, um corcunda que anda de uma maneira esquisita e deformada arrastando por uma perna. Este é o sineiro de Notre Dame, que em seu olhar se vê uma felicidade que há muito parece que nunca foi vista em seus olhos. A alegria daquele momento e o sorriso que vem. Entretanto, em sua chegada, outrora julgava a dançarina, olha para o sineiro e o faz descer de seu cortejo. Assim, o corcunda desce e aos seus pés se ajoelha. Parece haver uma certa discussão entre os dois, porém, ninguém o entende, pois apenas por gestos é vista a sua conversa. Então, se levanta o corcunda e acompanha o padre de batina. Já ao anoitecer daquele dia, Gringoire, que na praça estava até o seu final, encantado com a dançarina, a vê saindo, e então a segue, por achar de tamanha beleza e curiosidade conhecer aquela mulher. Então, por ruas escuras, passa a dama, e atrás dela o homem que a persegue. Ao virar em uma rua, Gringoire vê aquela mulher sendo sequestrada por dois homens, e já no braço de um homem de altura extremamente alta e forte, parecendo pela sua vista o sineiro de Notre Dame. Então, vai a seu resgate para tentar ajudá-la. Porém, tão rápido quando chega, tão rápido é derrubado por apenas um golpe
do sineiro de Notre Dame o deixa desmaiado, ao chão encostado em uma parede. E quando os dois resolvem ir com a sua sequestrada em mãos, de repente aparece um guarda, um homem, um cavaleiro, que assalva a mulher e consegue tirar da mão do sineiro a pobre mulher. Porém, o segundo homem que estava com o sineiro do nada parece desaparecer, como um fantasma que ali estava. A mulher é salva por este guarda noturno e escuta o seu nome, Fibos. A moça então foge desesperada, mas com aquele nome em sua cabeça. O sineiro de Notre Dame é capturado e será julgado pelo crime cometido. Então Gringoire acorda de seu sono forçado e se vê na rua, já sem nada do que outrora havia visto. Então procura um lugar aonde ficar, pois como está sem dinheiro, pois não recebeu, devido à falha teatral de sua administração em seu teatro. Por uma rua escura passa e ali vê a periferia daquela cidade, onde encontra mendigos e as pessoas de mais baixa estirpe daquela época. Um local conhecido como o Pátio dos Milagres. Assim de surpresa é raptado por aqueles que o perguntam o que aquele homem, que parece tão letrado, faz ali. Então ele diz que não tinha intenção de invadir, porém, de nada adianta. É levado para os grandes chefes daquele Pátio dos Milagres. Então lá se é encontrado com os 3 chefes do Pátio dos Milagres. E lá o decidem matar, pelo mesmo fato que por eles ditos, os seus são mortos por nada, pelos de grande poder. Então hoje você morrerá pelos que de poder nenhum têm, mas que agora em suas mãos o possuem. Gringoire tenta argumentar, entretanto, de nada adianta, pois é desafiado a cumprir uma tarefa, a qual, para suas habilidades, é impossível, e então é amarrado em uma forca para ser morto naquele momento. Entretanto, por último, a última salvação, que talvez pareça querer lhe abraçar, é oferecida a oportunidade de se casar com uma das mulheres que ali estão. Então, pergunta a ele se essa oferta lhe parece válida e como tida a única escapatória que tem, aceita, e as mulheres são trazidas. Porém, todas as 3 mulheres o olham e o julgam não ser um homem valoroso para os seus quereres. A sua morte está decretada. E na hora de se puxar e rebolar aquele corpo a pendurar sobre uma forca, por incrível que pareça, num momento aparece aquela dançarina tão linda que outrora o viu e a seguira, que pergunta para um deles, um dos grandes chefes, o que está acontecendo, meu irmão? Então é explicada toda a situação e ela, talvez movida por pena ou cuidado, diz: me casarei com este homem. Então assim você se casará com este homem. Um jarro foi entregue nas mãos de Gringoire e, como nada a entender, apenas escutou o que disseram: solte o jarro, e ele o soltou. Na queda do jarro, estilhaços se espalharam pelo chão, 4 estilhaços para ser exato. Então foi dito: por 4 anos você ficará casada com Gringoire. E a mulher pouco se importou. A tão bela dama o levou para sua casa, e distante ficaram. Porém, achando que estaria casado agora com a bela dançarina, que outrora a olhara com tanta intensidade, tenta chegar perto dela. Entretanto, na sua tentativa de ter a bela dama para si, tenta chegar perto dela. E com isso, ela puxa um punhal para ele e diz o que pensa que está fazendo. E este homem
fica com medo e olha para baixo e vê uma cabra com chifres enfeitados de adornos de ouro e tão bela, vê a fúria nos olhos daquela cabra. Então se afasta e pede perdão por talvez ter entendido aquela situação de um modo errado. Então se apartam novamente e a mulher vai dormir em sua cama e ele no sofá. Agora, no escurecer de um dia, se vê uma visão, uma mulher aos prantos carregando um bebê em seus braços e o coloca em frente à Catedral de Notre Dame, e ali a mulher o deixa, largado e chorando, com fome e com medo. Aquela pobre criança ali fica. Porém, ao cair da noite, pessoas, transeuntes, por ali passam. Mulheres olham aquele bebê a chorar e com carinho em seu coração vão lá a tentá-lo socorrer. Porém, quando olham, veem aquela criança deformada, com uma imensa verruga em seu olho, uma corcunda em suas costas e os seus dentes acavalados. Na hora dizem, é o demônio, é o filho do demônio. Assim, outros padres chegam e veem a mesma situação. Entretanto, naquele momento, todos dizem, queimem essa criança na fogueira, para que esse mal seja erradicado do mundo. E é um clamor tido por todos ali, naquele momento. Então o bebê, que nada sabe o que está acontecendo, é salvo por um homem alto, de cabelos negros, um padre chamado Claude Frollo. Esse homem pega o bebê e diz, não é a hora de o matá-lo, eu vou cuidar desta criança, pois em seu pensamento, o bom ato de o fazê-lo garantirá no céu uma passagem por ato de tamanha benevolência. Frollo entra na igreja com o bebê e lá se lembra de seu passado, de seu irmão que com ele sozinho foi largado pela morte de seus pais. E jurou que cuidaria daquele seu irmão para o resto da vida. O seu pequeno e ainda bebê irmão, Gerard Frollo. Na iluminada catedral se escuta a alma da catedral a cantar com seus belos sinos, que parecem ser o som mais maravilhoso produzido pelaquela catedral. Ao entrarmos na catedral, vemos que aqueles belos sons são produzidos pelo sineiro de Notre Dame, que ao passar tanto de sua vida naquele local, se tornou a alma de Notre Dame, o som e a vida daquela igreja. Nosso sineiro, com o nome dado por aquele homem que o salvou, de Quasimodo. Na sua tradução, Quasimodo, quase alguém. O corcunda toca os seus sinos, porém surdo por viver tão perto dos sinos que ele tanto ama. O trabalho a ele dado aos seus 14 anos pelo seu pai, Claude Frollo, que agora arquidiácono da igreja, o coloca lá para trabalhar na igreja e se torna a vida e a alma daquela igreja. Os seus 3 belos sinos, o amor da vida de Quasimodo, Marie, o maior de todos os sinos e o mais belo e o mais amado por ele, ao tocá-lo naquele sino para o momento da igreja anunciar algo de especial, Marie, que pouco é tocado, pois é apenas em evento de grande importância que o seu som é escutado. Para o sineiro, não importa que dia é aquele, apenas que tem autorização de seu pai para tocar sua amada Mary. E quando toca e se deleita pelo único e pouco som que consegue ouvir, pois Marie é o único sino que algum vislumbre de som ainda corre dentro dos ouvidos de Quasimodo. Em sua maior alegria por tocar
o que mais ama naquele mundo: os sinos de Notre Dame. Com o passar do dia e a tarde para a noite a chegar, algumas pessoas veem algum tipo que chamam de lagartixa a subir pela arquitetura de Notre Dame com uma velocidade tão alta e uma habilidade tão grande, e dizem abaixo da catedral: aquele é o sineiro de Notre Dame, que mais parece uma lagartixa por andar por cima de toda a catedral e conhecer a catedral de Notre Dame também. Agora, voltando para a continuação da história, Quasímodo, o nosso amado sineiro, que é tido como uma besta, pois o único contato que já teve com alguém foi com seu pai, que ensinou a ele a falar e a ler. Porém, com a perda de sua audição pelo cantar dos sinos, seu pai aprendeu a se comunicar com Quasímodo por gestos. Então, voltando à história, se vê guardas escoltando um homem corcunda e alto ao cadafalso da praça de Grave, e ali é amarrado para sofrer a punição feita por tentar sequestrar uma jovem, e em seu julgamento para lá foi mandado. Por ser julgado por um homem, um juiz que tenta manter o poder, por ser tão surdo como o sineiro de Notre Dame, do Palácio da Justiça, para tentar julgar aquele homem que não pode se defender, pois não há nada o que escute, e é condenado a sofrer açoites na praça de Grave. Porém, um dos soldados que conhece a história do sineiro de Notre Dame chega ao ouvido do juiz e lhe fala: Senhor, ele é surdo, por isso não responde. Porém, tão surdo quanto Quasímodo, o juiz acha que o homem está lhe dizendo algo a mais para acrescentar ao seu julgamento, e assim diz: e que por mais uma hora seja largado para ser vexado na praça de Grave. E assim o nosso corcunda é chicoteado no cadafalso da praça de Grave por um carrasco. Mesmo com tantas chicotadas, é resoluto ao não expressar nenhuma dor. Porém, como se um animal que nada entendesse a primeira chicotada apenas grita por não entender por que está ali, o que está acontecendo, continua a levar pancadas, se agita, mas não consegue se largar daquele toco de madeira que o mantém preso, e assim se ajoelha e continua a receber os açoites de seu carrasco, com as costas já ensanguentadas de tantas chicotadas. Então Quasímodo é largado ao cadafalso para cumprir o resto de sua punição. Ali fica o pobre corcunda a esperar, enquanto a multidão ali, ao ver o açoite e vexar o pobre corcunda de Notre Dame, assim, até mesmo rebolando nele os pertences para o vexar, para humilhar mais do que isso, um rosto familiar lhe é visto. O irmão de seu pai, Gerão Frollo, que agora já é um homem praticamente feito, humilha o pobre sineiro de Notre Dame. Então, com poucas palavras, o sineiro apenas diz: água, pois até o seu linguajar é difícil de ser entendido por não falar o tempo todo. Dali ninguém o ajuda ou lhe dá um pouco d'água. O corcunda de Notre Dame, adiante, verá a luz de esperança, o seu pai, passar por entre a multidão, achando que será salvo e levado dali, ver seu pai passar por ele e adiante seguir, sem nem mesmo olhar para o pobre Quasímodo. Tão triste ao ver aquilo, Quasímodo não esboça a reação e abaixa a cabeça mais uma vez, sem nada o que dizer. Porém, do nada,
sobe num cadafalso uma bela mulher, a linda cigana que por ele iria ser raptada. Ela chega diante dele e, como um cachorro, acuado e com medo, rosna para aquela mulher que está à frente dele e que em sua mente irá machucá-lo mais pelo que ele fez, que irá humilhá-lo mais do que já está humilhado. Ela pega um cantil de água e o dá na boca daquele pobre coitado. Naquele momento, algo que nunca foi sentido por Quasímodo, uma chama que aquece o seu coração, algo que jamais sentiu, e passa a olhar aquela moça, não mais como alguém cruel, mas como alguém que ele nem mesmo sabe o que pode sentir. Então, em um outro dia, na praça de frente à Catedral de Notre-Dame, a bela moça, a tão linda cigana, de olhos castanhos e pele bronzeada, estará a dançar e a fazer shows com a sua pequena cabra no meio da praça, junto com Gringoire, que agora equilibra cadeiras em sua cabeça. O cavaleiro que havia a salvado morava de frente à Catedral de Notre-Dame e estava a cortejar sua noiva dentro de sua casa. Sua prima, ao saírem pela janela para verem o que está acontecendo na praça com sua noiva, o guarda vê aquela mulher que fugiu dele naquele dia. E a mulher olha para cima e reconhece Fíbus, o seu amado cavaleiro. Então, eles a chamam. A mulher para vexar e humilhar a pobre mulher. Entretanto, a cigana vai à casa do homem e lá, quando é visto pela mulher, sua beleza tamanha ofusca a beleza de sua noiva. E uma conversa rápida, a mulher se vai da casa e é seguida por Fíbus por alguns minutos, que conversa com ela por um tempo e depois volta para sua amada. Entretanto, do alto da Catedral de Notre-Dame, um padre, Cláudio Frollo, a observava também a dançar e vê quando ela sai com o guarda. Ao descer, vê Gringoire. O padre o chama para dentro da igreja e assim eles conversam, pois este, Gringoire, foi aluno e letrado por Cláudio Frollo. E na conversa, Gringoire diz que se casou com Esmeralda, que é a bela dançarina. Então, com uma fúria que parece nascer de seu peito, Cláudio Frollo diz: então você já desposou esta mulher? E com medo, Gringoire diz: não, eu nunca o fiz. Apenas é um casamento de fachada para me manter vivo. Então, parece que um balde de água fria é rebolada sobre aquela chama que nascia do peito de Cláudio Frollo. Descobre, pela boca de Gringoire, que a bela Esmeralda é obcecada por um nome chamado Fíbus. Em uma noite, vê o seu irmão passear a pedir dinheiro para ele, pois não tem mais dinheiro em seu bolso e gostaria de sair para beber, mas isso não conta Cláudio Frollo. Segue seu irmão e vê ele conversando com o guarda que salvou a bela Esmeralda. Então escuta da boca do irmão a palavra Fíbus e agora sabe que aquela bela mulher está atrás daquele homem. Então, depois, pequena noite de festa com o irmão de Cláudio Frollo, Gerran Frollo, Fíbus o deixa e vai para o encontro que diz ter com Esmeralda. Não percebe, mas está sendo seguido por um homem de preto, com um capuz, que o segue por todo o caminho. Então, uma hora, ele percebe que está sendo seguido e confronta
aquele fantasma, o espectro negro que o segue. E diz: o que quer, homem? E o fantasma diz que quer ver o que vai acontecer entre ele e a bela moça Esmeralda. E o homem, Fíbus, diz que não faz sentido fazê-lo. Porém, o fantasma oferece uma quantia de dinheiro, que naquele momento Fíbus estava desprovido dele. Então aceita. Leva o fantasma para onde será o encontro dos dois, em uma casa, e o coloca atrás de um armário, para que o fantasma possa ver o que vai acontecer com ele e Esmeralda. Pouco tempo depois, Fíbus chega nesta pousada com a linda Esmeralda e paga um dinheiro à dona da hospedaria. Sobe para o quarto com Esmeralda. Então, com a paixão desejosa e de luxúria, tenta conquistar aquela bela mulher, Esmeralda, que de amores morre pelaquele Fíbus. Ela diz que o ama e que quer viver a sua vida com ele. E Fíbus, como um homem já canalha e experiente, ilude a pobre moça dizendo que também a ama e que ficará com ela, mas que ela tem que provar que o ama tanto quanto ele a ama e que quer dormir com ela aquela noite. A pobre Esmeralda, ainda uma mulher pura, e se guarda, pois uma promessa foi feita e um cordão aonde carregava em seu pescoço marcava aquela promessa de que um dia, se mantesse pura, encontraria os seus pais novamente, que outrora lhe foi arrancado de sua vida. Então, a mulher, a pobre Esmeralda, que não queria perder a sua pureza para poder encontrar os pais, diz isso a Fíbus. Porém, Fíbus a diz que se ela não o ama, então por que está ali, se não é capaz de se doar a ele? Então, a pobre jovem, adolescente, diz que irá fazer o que ele quer, porque não importa se encontrar os seus pais ou não, porque estará com o amor de sua vida. Fíbus começa a despir o seu dorso e vê uma parte de seu corpo. Então, quando começa a beijá-la, de repente, a mulher, embaixo do homem, vê aquele fantasma de olhos que parecem com chamas a transbordar. E o fantasma enfia uma faca nas costas de Fíbus, que olha para trás e diz: miserável, e cai no chão com o golpe desferido. E a mulher, com um susto de ver aquele homem, o padre que a olhava tão obcecada naquele dia na praça de Grave, desmaia ao ver Claude Frollo. O fantasma desaparece, mas antes beija os lábios de Esmeralda. Quando a bela mulher acorda, se vê cercada por guardas que foram chamadas pela dona da hospedaria e é levada como suspeita de ter matado Fíbus. Ela diz que não o fez e que foi um homem de preto, um fantasma, um padre. Ela é levada a si mesmo para um julgamento. E neste julgamento começa o pavoroso drama de sua vida. Lá, no Palácio da Justiça, é julgada pela morte de Fíbus e por feitiçaria. A mulher, que há meses foi mantida aprisionada em um cativeiro para esperar o julgamento do crime que não cometeu, só pergunta uma coisa: como está meu Fíbus? Ninguém responde às suas palavras e ela continua a perguntar: como está meu Fíbus? E estão outros homens de poder, e junto dela a sua pequena cabra de Jale foi pega também e tida como o objeto de feitiçaria que ela possuía.
pois a cabra sabia fazer vários truques, inclusive escrever o nome Fibos em pedaços de madeira que ela carregava em seu pescoço. A bela mulher é julgada e é declarada a culpada de feitiçaria e pela morte de Fibos. Entretanto, ela nega isso veementemente. Os carrascos ali dizem: tem certeza que é isso que quer dizer? Que você é inocente? E ela afirma que é. Então, é levada para um quarto para ser retirada de dentro dela o demônio, suas maldades. Um policial que ali estava diz a ela: minha cara, eu não quero a fazer mal. Se você não confessar a sua culpa, eu terei que arrancar o demônio de dentro de você. E a pobre Esmeralda ainda continua a dizer que é inocente. Então é levada para uma sala onde obrigam as pessoas a revelar que são culpadas. A pobre mulher, com medo em seu coração por não saber o que irá acontecer, tem suas pernas despidas e um ferro em brasa, num alforja, ali aonde está. Puxa-se um cabo com ferro em brasa. E mais uma vez o policial pergunta: tem certeza de que não é a culpada? Mais uma vez a pobre garota diz: não fui eu. Então ele diz: é uma pena, pois não gostaria de machucar uma bela jovem como você. Ele começa a levar o ferro, fervendo as pernas da pobre garota, que aos prantos e com medo, já tão fraca por não comer muitos dias, diz: eu sou a culpada. Então, o ferro que iria encostar em suas pernas é colocado de volta à alforja e é levado de volta ao centro do Palácio da Justiça. E lá é dito: ela confessou seu crime, seu julgamento, a sua punição será enforcada na praça de Grave. Mas antes passará por toda a Paris para mostrar que feiticeiros não são aceitos. Na cela que foi colocada para esperar a sua morte, a pobre garota, que já com medo e sem nenhum motivo para viver, é visitada pelo padre Cláudio Frollo. Quando vê a prisão onde estava, o medo toma conta de seu ser e pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele diz: minha querida, venho há tanto tempo sofrendo por esta paixão. O amor que sinto por você é tamanho que fui obrigado a fazer isto. Posso lhe salvar deste cativeiro e desta morte. Seja minha e você será salva. A mulher, com medo daquele homem, pergunta: aonde está meu Fibos? E diz: não fale sobre este homem para mim. Apenas entenda a dor que há no meu coração por amá-la tanto. E ela mais outra vez pergunta: aonde está meu Fibos? Ele diz: então você continuará com isso? Preferirá morrer por ele ao invés de me amar? De sua voz se escuta: eu jamais ficarei com um homem como você. Prefiro a morte que me aguarda, com raiva de ter entregue o seu coração àquela mulher. Frollo se dirige à saída da prisão e olha para ela e diz mais uma vez: seu Fibos está morto. O dia do seu julgamento acontece e é levada a uma passeata com apenas um simples vestido que não esconde muito de sua beleza. Apesar de já muito emagrecida por tantos meses a esperar por sua morte, a mulher é levada à praça que fica de frente à Catedral de Notre Dame, com os seus carrascos a segurá-la. Ela olha para cima, para a casa onde viu Fibos pela primeira vez, e lá vê seu amado, e grita por ele,
Fíbus, meu amor! Porém, Fíbus, ao vê-la, vira as costas e entra para a casa de sua amada. A amada o pergunta o que aquela mulher está falando, pois ele havia passado um mês longe, e disse que sofreu um ferimento em uma luta com um coronel e que teve que ser hospitalizado. Então se recuperou e voltou para os braços de sua amada. Esmeralda, achando que não foi vista por Fíbus, grita mais uma vez, mas de nada adianta, e sua morte será iminente. De repente, do mais alto da torre de Notre Dame, um homem pula, derruba os carrascos que estão a segurar seu braço, a pega nos braços e com uma corda sobe de volta às alturas de Notre Dame. E com a moça levantada em seus braços, se escuta um grito: santuário! 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 E a população que ali estava para ver o cortejo que a levaria à sua morte olha para o corcunda da Catedral de Notre Dame e juntos gritam com ele: santuário! Para vocês que não entenderam o porquê de santuário, naquela época existiam alguns locais em Paris onde algum criminoso poderia se refugiar ao gritar santuário. Lá seria um local onde ele nunca poderia ser invadido. E o criminoso ali viveria para o resto de sua vida, pois se saísse, seria morto. E esta pobre garota foi salva pelo corcunda de Notre Dame, o nosso pequeno, porém tão grande, Quasimodo. A pobre mulher salva e é colocada em um quarto destinado a essas pessoas, resgatados pelo santuário da igreja. Lá só há um chão, vazio e nada mais. Entretanto, Quasimodo traz um colchão, um lençol e um travesseiro para que ela possa apoiar sua cabeça. E assim entrega a ela, a pobre Esmeralda, a ver aquele homem tão assustador, de rosto tão feio, evita olhar para ele. E ele diz: me desculpe se a minha feiura a assusta. Ficarei o mais distante possível. Mesmo sem entender uma palavra do que ela diz, parece Quasimodo já saber tudo o que as pessoas sentem ao olhá-lo. Quasimodo se vai. E acima do quarto de Esmeralda, ela consegue ver o formato de um homem a olhá-la, o corcunda de Notre Dame, que ao perceber se afasta e continua ali a protegê-la. Em um dia, já há passado alguns meses, ela sai para cima da catedral, onde consegue ter uma bela vista, e vê ali Fíbus, o seu amado, e tenta falar, gritar para ele, mas de nada adianta. Ela pede mais uma vez, e nada acontece. Porém, Quasimodo a vê tão triste, e ali a quer ajudar. E ela pede para que Quasimodo traga Fíbus para ela, e com uma dor no coração, ele dizia em voz baixa, rangendo os dentes da nação: então é assim que é preciso ser? Basta ser bonito por fora? Vai à casa que sempre é visto Fíbus e o espera sair numa noite tão escura, e sozinho ali sentado a esperá-lo sair da casa, olha para cima e vê a bela Esmeralda, como se rezando em cima da igreja para que ela trouxesse o seu amado. Pensava no miserável papel que a providência lhe dera. Pensava que a mulher, o amor e a volúpia passariam eternamente diante de seus olhos, e que ele nunca faria mais do que assistir à felicidade dos outros. Da noite continua
E Quasimodo, ainda a esperar, vê Fibo sair da casa. Quasimodo, que mesmo amando aquela mulher de uma maneira que nem ele sabe explicar, vai e pega o homem pelo braço e diz: venha comigo. O homem diz: quem é você? O que quer, criatura? Quasimodo, tentando puxar aquele homem para ver Esmeralda, leva um golpe do guarda. Quasimodo diz: Esmeralda quer falar com você. Não quero me aproximar daquela mulher. Me solte, criatura. Então consegue se desvencilhar de Quasimodo, sobe em seu cavalo e dali vai embora. Quasimodo volta para casa, para sua amada Notre Dame, e vai ver a pobre Esmeralda, e quando o vê, pergunta se ele conseguiu trazer o seu amado. Porém, Quasimodo não fala nada, que não o encontrou e não conseguiu trazê-lo. Com raiva, a mulher grita com Quasimodo e diz coisas cruéis para o pobre Corcunda, que dali vai embora triste. Uma noite ela acorda e olha para o local onde viu Quasimodo e vê ele deitado no alto, ao relento, pois tudo o que ele tinha, ele a entregou. A sua cama, o seu lençol e o travesseiro, que era tudo o que possuía, entregou a ela. Numa noite, Claudifrolo aparece no quarto de Esmeralda, e a pobre garota, que jamais recuperada e jamais vívida do que outrora foi, vê aquele homem em sua frente, e ele tenta segurá-la e arrancar dela um beijo e o amor de seu coração. Entretanto, a mulher grita e tenta afastá-lo o máximo possível, e vê no chão um apito que Quasimodo havia lhe dado para que qualquer coisa o chamasse, pois era o único som, fora Maria, que conseguia escutar. Então assopra, mas nada acontece. Claudifrolo diz: você irá me amar e terá que me amar, ou morrerá. Claudifrolo é puxado pelos pés com uma força imensa e rebolado à parede. Naquela escuridão, até se parece maior e mais forte o Corcunda de Notre Dame, que vai ao encontro do homem. Porém, quando o joga em um lapso de luz, vê que é seu pai. Então se ajoelha perante a ele e pede desculpas. E Frollo, com medo do que tinha passado, se levanta e tenta manter sua maestria e diz palavras cruéis com o pobre Corcunda. Então a mulher vê que aquele homem tem um poder sobre Quasimodo. Então pega a faca que outrora tinha levado o próprio Claudifrolo e a encosta em sua garganta e diz: se você fizer alguma coisa a este homem ou a mim, você morre. Claudifrolo, assustado, vai embora. O nosso querido Gringoire resolve ir embora, pois fica sabendo que Esmeralda está a salva com a sua pequena Djali, a sua pequena cabra, que ao ser morta junto com Esmeralda consegue fugir para dentro da catedral, no momento em que o Corcunda a salva. Um único pesar em seu coração, pobre cabra, que ele parece nutrir um amor muito maior do que pela Esmeralda. Se encontra com Claudifrolo ao acaso, e Claudifrolo conversa com ele e diz que Esmeralda será morta, porque irão invadir a Catedral de Notre Dame, que ele precisa salvá-la. Então Gringoire diz: não pretendo fazer isso, não vou arriscar minha cabeça por ela. O padre diz: ela arriscou a sua vida por você, e você não arriscará por ela? E Gringoire diz: não. Então, de todas as maneiras, o padre tenta convencê-lo. Algum tipo de lapso se dá
a Gringoire e ele diz que tem um plano para tentar salvá-la. Fará com que o Pátio dos Milagres vá ao resgate de Esmeralda. E assim o faz. Vai até o Pátio de Milagre e convence todos aqueles mendigos fora da lei e à margem da sociedade de que irão matar Esmeralda. Então, ele consegue juntar uma tropa e à noite todos vão tentar salvá-la. A catedral é atacada pelo povo do Pátio dos Milagres, que tentam desesperadamente tirar a moça lá de dentro, tomar controle, talvez, da catedral. Atacam a catedral, porém, o Corcunda de Notre Dame tentar matar a Esmeralda, ele protege a catedral, rebolando paus, pedras, madeiras que serviam para a construção dos sinos, matando várias pessoas lá embaixo que tentavam invadir aquela catedral. E junto disso, um rosto é visto. O irmão de Claude Frollo, Jehan Frollo, se juntou ao Pátio dos Milagres. E agora ergue uma escada para tentar invadir a Catedral de Notre Dame, pois os esforços daqueles não funcionavam. Então, iriam tentar abrir as portas por dentro. Porém, apenas Jehan consegue invadir a catedral, pois assim que o faz, o Corcunda de Notre Dame derruba a escada com aquelas pessoas que ali estavam. Jehan tenta confrontar o Corcunda, o chamando dos nomes mais horrendos possíveis para as pessoas. O Corcunda diz: "Eu não me importo com você." Jehan tenta matar o Quasimodo, mas com apenas um golpe do Corcunda. E assim, o Corcunda continua a tentar defender Notre Dame. Porém, bem longe dali, Gringoire, que já havia fugido daquilo, é pego por um guarda e levado ao rei, que vinha passar uns dias naquela Paris. Então, ele conta sobre o que está acontecendo ao rei, sobre aquela invasão que está acontecendo, que é na Catedral de Notre Dame. Então o rei, que achava que aquela confusão toda era para um de seus inimigos ver que está atacando a sua área, manda que todos os seus guardas vão, destruam aquilo, acabem com aquilo e matem a garota salva dentro da catedral. O rei o libera por sentir pena daquele homem, que volta para a catedral e consegue entrar junto com Claude Frollo, que já conhecia todas as entranhas da catedral. E o fantasma, mais uma vez, se veste a um modo que não possa ser reconhecido. E Gringoire e ele chegam ao local onde Esmeralda estava. Gringoire convence ela a vir, e ao ver a sua pequena e amada cabrinha, a abraça e a coloca em seus braços. E diz para a Esmeralda: "Venha comigo, ou você vai morrer." Esmeralda, por já conhecer aquele homem que viera resgatar, pergunta: "Quem é aquele?" Ele diz: "É um amigo que veio me ajudar", mas não fala muito. Então eles saem da catedral, atravessam um lago e chegam a outra margem. A confusão continua em Notre Dame, e os guardas, que conseguem espantar os pobres à margem da lei do Pátio dos Milagres. E Quasimodo os ajuda a procurar a Esmeralda, tenta levá-los para todos os cantos. E Quasimodo percebe que Esmeralda já não está mais lá e continua a procurá-la por dentro de toda a catedral, levando-os até esconderijos, mas não acham Esmeralda. Quasimodo achava que aqueles homens queriam resgatar a Esmeralda e a salvá-la e não a matá-la. Vê que a sua amada Esmeralda já não ali está mais. Do outro lado da margem do rio, Claude Frollo, Gringoire, Esmeralda e Djali. Eles se conversam entre si. E de repente, à margem dos rios, Gringoire já não está mais ali com Cabra Djali. Esmeralda sozinha com aquele homem
que se revela ser Cláudio Frollo, e ela a fugir dele, o máximo que pode, citando de frente com a Praça de Grave. E ali, mais uma vez, Cláudio Frollo diz para ela: você tem mais uma chance. Me ame e fique comigo e viva, ou morra com esse seu orgulho. Mais uma vez a mulher escolhe a morte a Cláudio Frollo. Então, com raiva e furor no seu coração, ele a pega e a leva a um local onde havia uma mulher ali presa, penitente, a louca. Presa ali para tentar remediar os pecados que um dia teve por perder sua filhinha tão amada, levada por uma cigana, e entregue no lugar de sua pequena e amada filha um bebê deformado que ela rebolou e o colocou na Catedral de Notre Dame. Esta mulher segura esta cigana por ódio às ciganas que levaram a sua pequena bebê e deixaram aquela criança horrenda em suas mãos. Diz que ficará feliz em ver a morte daquela cigana. E Cláudio Frollo diz: cuide desta mulher enquanto irei chamar os guardas. E assim o faz. A mulher a segura. E a pobre jovem Esmeralda pergunta por que esta raiva toda dela e que deixe ela ir para que ela possa ter uma chance de se salvar. Entretanto, a mulher não a larga. Só que de repente, o cordão que estava em seu pescoço fica à mostra e ela vê um sapatinho de bebê, que é o mesmo sapatinho que lhe restou de sua pequena filha. Então a mulher entende que aquela menina, aquela bela moça, é a sua filha. Então consegue abrir uma fenda pela parte da janela que a prende ali voluntariamente e puxa para dentro aquela pequena menina e diz: você é minha filha, meu amor. Então Esmeralda consegue achar a sua mãe e a promessa de se manter pura até o final deu a ela o encontro com sua mãe. As duas, dentro daquela gaiola de pedra, ficam a se abraçar e chorar. Esmeralda pede à mãe: mãe, me salve, eles querem me matar. Então, a mãe, com seu instinto recuperado, tenta salvar a sua filha. Cláudio Frollo trouxe os guardas, que foram falar com a mulher, que ali dentro estava presa. A mulher que era conhecida como Paquete em seu tempo Joviais, e agora conhecida como Irmã Gudula, que a cigana tinha fugido dali. Entretanto, alguns não acreditam e perguntam por que a jaula está daquele jeito. Ela diz que sempre esteve assim devido a um acidente, e um dos guardas confirma, e ainda mais, confirma que aquela mulher odeia os ciganos e que jamais ajudaria aquela menina. O chefe da guarda lhe manda procurá-la em outros cantos antes que ela fuja, pois ela precisa ser morta. Os homens já estão a se ir embora, porém Esmeralda vê de longe aquele com quem tanto ama e grita: Fibos, meu amor! Porém, essa foi a maior desgraça de sua vida, pois os homens voltam e retiram aquela menina lá de dentro, pois acabam descobrindo, por burrice de sua parte, ou o grande amor de seu coração, que nunca entendeu que existem vários tipos de amores, e aquele era apenas um amor que havia por desejo, e não pelo coração, como nosso pobre Quasimodo havia. A pobre moça é levada para o cadafalso para ser enforcada, e a mãe, desesperada para tentar salvar sua filha, ataca um dos homens. Porém, como a força de um homem ainda é maior do que a de uma mulher, ela é derrubada ao chão e bate sua cabeça em uma pedra. E fraca como estava, por anos passar presa naquele local, morre ali. Esmeralda é colocada no cadafalso
A corda é passada por sua cabeça e se engancha em seu pescoço. A pobre menina a chorar. A porta do alçapão é aberta e a pobre menina cai. Então, em outro lado, longe dali, na Catedral de Notre Dame, Quasimodo, que ainda procura por Esmeralda no outro dia e acaba desmaiando por entrar no quarto da moça e não achá-la e abater com tanta força a cabeça na parede que chega a desmaiar. Quando acorda, vê que Esmeralda continua a não estar ali. Então, ele vê Cláudio Frollo passar as carreiras o mais rápido que pode a subir as escadas para a torre da catedral. Então Quasimodo o segue e vê seu pai agarrado às estruturas, olhando para baixo, para a praça de Grave, e vendo, sorrindo, alguma coisa que Quasimodo ainda não sabe o que é. Então Quasimodo se aproxima e olha para a praça de Grave e arregala os olhos ao ver que sua amada, o amor de sua vida, se debate por estar sendo enforcada e vê seu corpo a se debater sem nada que ele possa fazer. Então ele olha para seu pai e vê rindo de uma maneira tão cruel e parece que está gostando do que está vendo aquela pobre jovem sofrendo. Quasimodo deu um impulso, empurra seu pai dali e ele cai na Catedral de Notre Dame, se agarrando a locais onde consegue botar a mão para não cair, porém o peso é grande e ele não consegue mais fazer nada. E olha para Quasimodo, que está à sua frente, porém olhando e vendo a sua amada se debatendo. Então Frollo, que não consegue mais segurar, solta, acaba por soltar a última plataforma que o mantinha seguro, e lá embaixo cai com um corpo já sem vida. E Quasimodo, que vê o corpo de sua amada já parado, pois não tem mais um sopro de vida ali. Então, o tempo se passa. Quasimodo desaparece da Catedral de Notre Dame. Phoebus, que é tão egoísta, só queria se divertir, acaba tendo um final que para ele é o pior que existe, se casando com sua amada prima, um local chamado Ossário de Montfort. E este será o último capítulo, intitulado O Casamento de Quasimodo. Corpos que são rebolados ali naquele ossário, são entregues os mortos que foram julgados na Praça de Grave como indigentes. Lá, quando chegam, algumas décadas havia se passado, e lá encontram dois ossos, duas ossadas, uma agarrada à outra, o que parece ser uma ossada de uma mulher, e um homem agarrado a ela, com uma corcunda enorme em suas costas. Na hora que os guardas ali chegam e tentam desvencilhar os dois corpos, o corpo do homem se torna pó assim que é separado, pois a sua alma casou-se com a única mulher que ele realmente amou. Curta o vídeo, comente, deixe o seu comentário sobre o que você achou sobre essa história. Obrigado, meus amigos, por terem passado comigo mais este momento e escutado essa história, e terem dado a mim um tempo de suas vidas. Saiba que estou muito honrado por ter vocês aqui comigo, e até o nosso próximo encontro. Cuidem-se.